Estados Unidos e Israel estão em alerta máximo, preparados por um ataque do Irã ainda nesta semana. Os Estados Unidos se preparam para o que pode ser, atenção, o ataque mais significativo do Irã ou de seus representantes no Oriente Médio. A previsão é de que isso aconteça ainda esta semana. Quem falou isso agora há pouquinho foi o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca. Desde o assassinato do chefe do Hamas e do comandante do Hezbollah no fim de julho, grupos terroristas e o Irã vêm fazendo promessas de vingança contra Israel e seus aliados. O conflito, no entanto, agora parece próximo e há grande preocupação com a escalada da guerra por toda a região. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse agora há pouco que os Estados Unidos se preparam para o que podem ser ataques significativos do Irã ou de seus representantes no Oriente Médio ainda para esta semana. Ele disse a repórteres que a questão foi discutida hoje durante uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e os líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, que compartilham as preocupações com este provável ataque para esta semana. Segundo o Wall Street Journal, Israel colocou suas forças armadas em alerta máximo. O Pentágono enviou um submarino com mísseis guiados para a região e está acelerando a chegada de um porta-aviões equipado com caças F-35 para ajudar Israel. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, havia ordenado no último dia 2 o envio de cruzadores, destroyers e um esquadrão de caças para a região. Ou seja, minha gente, é bom que estejamos preparados, porque é iminente, aparentemente, o ataque contra Israel, e os Estados Unidos afirmam que não será um ataque qualquer. Eles estão preparados para o ataque mais contundente, ou um dos mais contundentes já feitos por algum adversário, inimigo ou opositor de Israel. E tem uma outra guerra rolando no mundo, a gente não fala mais dela, mas houve uma alteração importante no quadro, que é a entrada da Ucrânia no território russo. Por enquanto, o que é que estava acontecendo? A guerra só acontecia no solo ucraniano. A Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra acontecia em território ucraniano. Pela primeira vez, a Ucrânia conseguiu empurrar de volta uma parcela dos russos, uma parte do exército russo de volta para a Rússia e conseguiu atacar a Rússia. Ou seja, a guerra agora também acontece dentro da Rússia. E essa é a intenção do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele disse que a guerra tem de ir para dentro do terreno do agressor, para que a Rússia saiba, em menor escala, é verdade, mas saiba o que está acontecendo na Ucrânia. É uma guerra que já tem mais de 2 anos. Nós imaginávamos que em algum momento as coisas iriam se acertar de alguma maneira, mas muito pelo contrário. A guerra ganha um novo patamar. Soldados ucranianos conseguiram avançar para dentro do território russo e já controlam 28 distritos de uma cidade chamada Kursk. Putin convocou uma reunião de emergência e ordenou espremer, essa foi a expressão que ele utilizou, espremer os soldados de Kiev, que há uma semana invadiram a Rússia. Ontem o Zelensky disse que os seus soldados invadiram o país vizinho e querem sim levar a guerra para o território do inimigo. Segundo o governador de Kursk, que essa região perto da fronteira fica mais ou menos 30 quilômetros para dentro da fronteira da Rússia com a Ucrânia, no território russo. Essa região tem um governador, é uma região chamada de Kursk, invadida pelos militares de Kiev. O governador disse que soldados ucranianos já controlam 28 distritos da região em uma área com 2.000 moradores. E as forças de Kiev avançaram cerca de 12 quilômetros para dentro do território russo nesta segunda-feira. Com isso, vejam só a que ponto de gravidade chegaram as coisas. Com isso, o governo local ali, o governo de Kursk, essa região, como se fosse um estado russo, ordenou a retirada de cerca de 11.000 pessoas dali. Em Moscou, o presidente da Rússia, Volodymyr Zelensky, convocou o Conselho de Segurança de seu governo de forma emergencial e ordenou que seus militares façam com que os soldados de Kiev sejam espremidos. Abre aspas para o Vladimir Putin. Eles, os soldados ucranianos, devem ser espremidos para fora. A Ucrânia está tentando intimidar a sociedade russa e minar a nossa estabilidade. Ou seja, nós temos 2 conflitos mais graves no mundo
E os dois conflitos, ao invés de arrefecerem, estão recrudescendo. As coisas estão ficando mais graves. Com esse iminente ataque a Israel, e quem diz isso são os Estados Unidos, mandando inclusive um forte aparato militar lá para a região para ajudar Israel a se defender daquele que deve ser o ataque mais contundente contra Israel, que virá do Irã ou de uma das suas conexões na região, Hezbollah, Hamas. Mas virá, é quase certeza, segundo disse o porta-voz dos Estados Unidos, e quase 2 anos e meio de guerra na Europa, depois de tantos anos em paz, quando imaginávamos que algum acordo poderia surgir, embora isso nunca tenha sido muito concreto, né? Não houve até agora um acordo iminente, nada nesse sentido, né? Mas a nossa tendência é sempre acreditar que na medida em que a guerra se prolonga, a tendência é que ela se perca no tempo, que as partes envolvidas cheguem à conclusão de que aquilo não serve mais para ninguém, não é? Não. Agora, os ucranianos conseguiram devolver uma parte dos russos para o seu território, invadir o território russo, ocupar o território russo, uma área em que vivem quase 20 mil pessoas, né? E levar, como disse o Volodymyr Zelensky, a guerra para o território do inimigo. Também não há nenhuma perspectiva de que a coisa seja interrompida, muito pelo contrário. A tendência é que se agrave, que agora o Vladimir Putin tem a sua autoridade como líder de guerra ferida, promete espremer os ucranianos, enfim. As coisas vão ficando cada vez piores, minha gente. E nós vamos acompanhando daqui, sempre juntos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.